Shalom lekulam. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. Zahor Etion HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Baruch Shem Kevot Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos nesse maravilhoso dia tão especial que é o dia de Shabat, o dia que o Eterno chama de meu santo dia, e ele compartilha com toda a criação, com todos os seres humanos, com tudo o que há na criação. Ele compartilha da alegria desse grande dia. Dia esse que fazemos um memorial também a respeito da criação do Eterno, pois nesse dia ele santificou, dando assim exemplo para toda a humanidade a respeito do Shabat, o descanso. Então, eu espero que o áudio esteja chegando aí para você direitinho, certo? Eu creio que sim. E dessa forma, mais uma vez cumprimentando tanto os nossos irmãos que estão conosco há tanto tempo, quanto os irmãos que estão recentes conosco, né? É uma honra tê-los aqui, tá? Você, a sua família aqui conosco. Talvez uma expressão ou outra que nós professores utilizamos nos estudos possa ser novidade para você, mas ao longo dos estudos você vai acostumando, tá bom? A gente sempre tenta dizer o que significa a expressão em hebraico que a gente cita. Às vezes a gente esquece um pouco, às vezes a gente esquece de traduzir, mas no geral a gente sempre procura fazer isso para dar essa atenção para quem está iniciando o seu caminho de retorno ao Eterno, tá bom? E também você que talvez está aqui pela primeira vez, certo? Também seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, minha criança, tá certo? Graças ao Eterno. Então, ao longo da semana, a nossa alma, isto é, a nossa vida, você como um todo, nós aguardamos esse maravilhoso dia, que é o dia de Shabat, porque é um encontro marcado que nós temos com o Eterno. Então, trabalhando durante a semana, a gente já anseia pelo próximo Shabat. E aqui estamos nós, nesse maravilhoso dia. Tá? Então, eu creio que você já está com o seu coração aberto para receber nele a palavra do Eterno. E eu espero que até o término do estudo, todos nós possamos guardar o que o Eterno tem a falar aos nossos corações para então colocarmos em prática em nossa vida, em nosso dia a dia. Tá bom? Prepare a sua garrafinha com água. Vamos lá, né? Vamos seguir adiante. Convido você para juntos estudarmos
mais uma maravilhosa porção da Torá. Sabendo que a Torá, ela possui 54 porções e hoje, em especial, estaremos estudando, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, a Parashá de número 16, Parashá, porção, que é a porção Beshalar, que significa no enviar. Aqui a referência, né, do texto para você anotar aí na sua Bíblia. Falando nisso, caso você não tenha uma Bíblia com as porções divididas, né, você mesmo pode fazer na sua Bíblia aí, meu irmão, na sua tradução aí em português, sem problema nenhum, sem problema. Não fique com medo de riscar lá. Tem gente que tem medo, né, de fazer aqui uma anotação ali no rodapé da... Risque, anote, não tenha medo não, tá? Inclusive, a minha Bíblia que eu tenho na tradução para o português da João Ferreira de Almeida, eu fiz exatamente isso. Fui marcando porção a porção conforme a gente ia estudando, né? Eu ia aprendendo da palavra do Eterno, aqui no canal mesmo, e eu ia anotando, ó, começa aqui, termina aqui. Aí eu marcava, fazia minhas anotações. Aí a porção de número 2, começa aqui, termina aqui, e assim por diante, né? Então vamos lá. Parashá 16, Beshalar, no enviar. Vamos ao texto e dessa forma aprender com o Eterno, tá? Que diz assim, o nosso texto do estudo dessa porção está em Shmot, Êxodo, capítulo 13, verso 17 em diante. Que diz assim: Vayhi beshalach paro et ha'am velo nacham Elohim derech eretz Pilishtim ki karov hu ki amar Elohim pen Inachem Ha'am Pen Inachem Ha'am Berotam Milchama Veshavu Mitzraimá. Depois de o faraó ter deixado o povo de Israel partir, e a gente já estudou na porção anterior com o nosso querido professor, nosso querido Moré, Marcos Aurélio, Elohim não os guiou pela estrada principal que atravessa a terra dos Pilistim, dos filisteus, certo? Por causa de sua proximidade, Elohim pensou que, ao ver a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar ao Egito. Então aqui, já nesse primeiro texto, nós temos bastante informação, bastante pontos, né, para serem abordados aqui. Então olha só, momento inicial em que o povo de Israel está saindo do Egito, está saindo de Mitzrayim. Então a escravidão fez com que o povo de Israel, depois de tanto tempo, ainda temesse, né, a sua saída. Havia uma relação de dependência muito grande, de servidão muito grande em relação ao Egito. Muitas pessoas nasceram naquele ambiente de escravidão, entende? Então, a ideia de ser livre, de ser liberto, era algo novo para muitas pessoas dentro do povo de Israel ali, os que ali estavam, entendeu? Então, o medo, qualquer coisa que acontecesse quando saíssem, né, ali do Egito, poderia ser um motivo para que eles pensassem em retornar para o Egito. Então, o Eterno, sabendo, obviamente, de tudo isso, dos temores das pessoas que compunham o povo de Israel da época, então decide fazer uma rota diferente da rota que seria a principal, tá certo? Inclusive, tem um mapa que a gente separou exatamente para isso, que é esse aqui, ó. Veja só. Então, o povo de Israel parte de Ramsés, aqui ó, o pontinho vermelho, tá? Eu estou marcando aqui para você ver.
Então, o que se esperava, o caminho mais curto para o povo de Israel fazer até o território de Canaã, a terra prometida, duraria ali em média 11 dias. Uma média, certo? É o que a gente consegue de informação a partir das leituras que a gente faz do assunto. Então seria mais ou menos isso. Que saindo de Ramsés, partindo de Canaã. No caso aqui, a borda do mar Mediterrâneo, né? Então seria o caminho mais curto esse aqui, ó. Tá vendo o pontinho vermelho? Esse aqui, ó, seria o caminho mais curto. Contudo, pelo motivo que a gente acabou de ler no texto anterior, o Eterno, sabendo que o povo de Israel poderia temer a guerra que veria no caminho, nesse caminho curto, então o Eterno traz o povo de Israel para fazer esse percurso aqui, ó, essa linha vermelha, essa linha vermelha aqui, ó, tá certo? Tá vendo? E olha só como a gente diz, eu não sei se você usa essa expressão aqui, e deu um balão aqui, um balão, um contorno bastante tenso para poder chegar no território de Canaã. Tudo isso para que o povo de Israel não pensasse sequer em querer retornar para o Egito. Entendeu? É interessante também notar que essa caminhada, gente, sempre acontece pelo fato de nós termos um deserto aqui, ó, tá vendo? Então ela sempre acontece aqui à margem, certo? De um mar. Sempre. Por quê? Porque tem água. Tem água, você tem acesso à água, então o ser humano não consegue passar muito tempo sem água. Então ele precisa, nas rotas de viagem. Então no caso aqui, se fosse esse caminho, da mesma forma, né, o mar Mediterrâneo. Então tem essa parte aqui com água, tá certo? Aqui por baixo também, né, na parte sul aqui do nosso mapa, da mesma forma, ó, são regiões próximas onde tem água, tá certo? Então o Eterno pensou em tudo isso, do medo que o povo de Israel poderia ter no caminho e chegar a pensar em voltar. Então, esse foi o motivo de fazer uma rota diferente, certo? E aí nós temos aqui sobre pensar em voltar ao Egito devido ao medo do momento. Isso nos traz a lembrança, trazendo agora para os nossos dias, o fato de que, da mesma forma, veja só, e aqui algo muito importante também, quando nós iniciamos o nosso caminho de retorno ao Eterno, é muito comum, às vezes, por uma situação ou outra, por uma dificuldade ou outra, a pessoa pensar em talvez querer voltar para o Egito, isto é, para o lugar de onde veio, entendeu? Mesmo sabendo que ela não quer realmente voltar para lá, mas o medo de seguir adiante, o medo de caminhar, faz com que ela chegue em algum momento cogitar. Na maioria das vezes, as pessoas continuam a caminhada de retorno ao Eterno, né? Mas são pensamentos que vêm, que afloram aqui e ali, um momento de grande estresse, uma situação talvez até vergonhosa por alguém que expôs a pessoa a uma situação, né? E que colocou ela meio encurralado ali, todo mundo olhando para ela, e aí aquele pensamento de talvez voltar. Como repetindo, na maioria das vezes as pessoas não voltam, elas seguem adiante. Apesar que existem sim casos de pessoas que iniciaram o caminho de Teshuvá, contudo, ao observar as situações diante dela, então retornaram para o Egito. Entendeu? Então, trazendo para esse contexto que eu estou falando, sim, isso existe e acontece, tá? Não sei se já aconteceu com alguém próximo de você. As aflições, os problemas, as dificuldades, as pedras no caminho que a gente precisa assim transpassá-las. Então, algumas pessoas chegam a olhar assim e chegam a voltar de onde vieram.
entendeu? Então, o Eterno conduz o povo de Israel por um caminho em que eles não sintam o desejo de voltar, apesar de que mais adiante, né, vai ter situações aí que o povo de Israel vai passar um aperto. Por exemplo, vai chegar numa parte onde as águas serão amargas. Serão, porque a gente não chegou nessa porção ainda, né? Ou melhor, nesse tópico. Então, com as águas amargas, então o povo vai começar a reclamar e pensar, cogitar em querer voltar para o Egito. Vão sentir saudade da água que tomavam no Egito. Mas aquelas pessoas do momento não compreendiam que, na verdade, aquela água amarga daquele momento fazia parte de uma das grandes lições que o Eterno estava trazendo para o povo de Israel, preparando-os para que pudessem habitar no território de Canaã como um povo firme e convicto sobre quem é o Eterno e em que direção estão caminhando. Entendeu? Então, as lições, é importante a gente ter isso, as lições da caminhada em Teshuvá não são só as flores, né? Os espinhos também trazem lições. Eu sempre falo, inclusive, nos momentos oportunos, vamos lá, exemplo, você não vai aprender geografia no livro de matemática, entendeu? Não, se você quer aprender tópicos da geografia, você vai procurar livros, apostilas, periódicos de geografia. Se você quer aprender matemática, idem, da mesma forma, livros, periódicos, publicações de matemática. Entendeu? Da mesma forma, existem lições do caminho de Teshuvá que só são possíveis de aprendê-las, de viver aquela lição, quando nós passamos por situações que envolvem aquele assunto, aquele tópico. Entendeu? E que é justamente nesses momentos em que algumas coisas são aprendidas, nesses momentos difíceis, de estresse, de aperto, entendeu? Faz parte da caminhada, entendeu? Você saber controlar, por exemplo, saber controlar a sua língua, aquilo que você fala. Alguém chega com você e tenta dizer que é ridículo você deixar de se alimentar disso e daquilo, porque você se alimentava, e agora você, seguindo as instruções do Eterno, não se alimenta mais daquilo, porque você quer obedecer ao Eterno. Então alguém vem e expõe você diante de outras pessoas tentando envergonhar você. Então aí é o momento de pensar naquilo que você vai dizer e para quem você vai dizer. Entendeu? Então é uma situação ali pronta para você colocar em prática aquilo que você aprende nas porções. Entendeu? Claro que é muito chato, é muito ruim você estar numa situação como essa e outras situações também parecidas com essa, mas é nesses momentos também que a gente coloca em prática as instruções do Eterno, né? Quem dera se fosse só, né, situações tranquilas e suaves da caminhada em Teshuvá. Ela tem suas turbulências, tem lições que só são possíveis aprender naquelas situações que realmente são difíceis, são ali, né? Colocam a gente ali no muro, mas é assim, entende? Então vamos lá, vamos seguindo. No verso 18, diz assim: Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar yam suf vachemushim alu bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Em vez disso, Elohim guiou o povo pelo caminho do deserto, junto ao mar de Suf, é o mar de juncos, tá certo? Vale a pena lembrar aqui, a gente leu aqui, ó, Yam Suf, mar de juncos. Você que está chegando agora em Teshuvá, ou quem sabe está acompanhando esse estudo pela primeira vez,
Não é Mar Vermelho, tá, gente? É Mar de Juncos, Yam Suf. A palavra Suf quer dizer juncos. Para quem não sabe, juncos é semelhante ao que a gente conhece como bambu, certo? Uma espécie de bambuzal ali próximo na região onde o povo de Israel realmente, inclusive, vai fazer essa travessia, né? A gente vai chegar nesse tópico ainda, tá certo? Então, aí continuando, o povo de Israel subiu com armamento completo da terra do Egito. Então, repara que o Eterno guia o povo de Israel pelo caminho do deserto. Eu marquei aqui, Derer Hamidbar, Derer Hamidbar, né? Então, interessante, além da rota mais curta poder ter no seu caminho situações em que houvesse a guerra e o povo de Israel vendo a guerra, né, temendo querer e a partir daí voltar para o Egito, também tem uma coisa muito importante, é que ao guiar por essa outra rota, então o Eterno tinha grandes lições para ensinar o povo de Israel, tá certo? Se o povo de Israel seguisse pelo caminho mais curto, não estariam prontos mentalmente, fisicamente, certo? O ânimo do povo não estaria pronto para herdar o território de Canaã. Então, foi preciso passar pelos 42 estágios, as 42 paradas que Israel fez até chegar no território de Canaã. Entendeu? É interessante a gente perceber isso. Então, olha só, ao trilhar o caminho do deserto, Derer Hamidbar, a gente tem o seguinte, que quando e ao passar pelas 42 estágios, então cada estágio vai ter a sua própria lição. Cada estágio, cada parada da caminhada do povo de Israel em direção ao território de Canaã tem a sua própria lição. Então, por exemplo, estamos nós aqui estudando a Parashá, a porção de número 16. Então, ela vai ser a base do que nós estamos estudando, aprendendo para praticarmos em nossa vida. Ela vai ser a base para a Parashá 17. Entendeu? Então, dessa forma, a gente percebe que é interessante a gente observar que é uma sequência. É uma sequência de estudos da Torá e que a gente não pode sair atropelando. Não, mas eu vou me adiantar nisso aqui e tal, né? Não, calma. Vamos lá, porção a porção. E eu digo com toda certeza que as lições que o Eterno está já nos ensinando nessa porção, você talvez não tenha percebido dessa forma no ano anterior, essa mesma porção, entendeu? Então é assim, de porção em porção, de lição em lição, a gente vai seguindo adiante. E o Eterno é quem segura em nossa mão e nos encoraja a seguir adiante. Então, nós temos a nossa parte, precisamos fazer isso. Ok. Então, olha só. Vamos pegar aqui, vamos fazer aqui copiar aqui nessa expressão, que eu marquei em vermelho, inclusive. Derer Hamidbar. Derer Hamidbar. Caminho do deserto. Está aqui em vermelho também, tá? Vamos pegar ela e eu preparei um slide só com essa expressão aqui. Olha o que vai acontecer. Está aqui ela. Derer Hamidbar. Caminho do deserto. Vamos fazer aqui uma análise um pouco mais específica nessa expressão. Por que o Eterno colocou essa expressão na Torá? E ela nos traz aqui grandes lições.
Então, olha só, quando nós analisamos que cada letra do alfabeto hebraico, ele possui valores numéricos, portanto ficou assim, olha só o que vai acontecer. Quando nós somamos todos os valores numéricos correspondentes a cada uma das letras que formam essa expressão Derech Hamidbar, caminho do deserto, somando todos esses valores correspondentes a cada uma letra, certo? Vai dar 475. Esse é o valor numérico dessa expressão aqui, ó. 475. Tudo bem? Aqui no canal tem uma playlist, certo, gente? Que é estudos do hebraico, do idioma, do alfabeto, do alfabeto, e você pode consultar lá gratuitamente, tá? São aulas maravilhosas, produzida pelo nosso querido professor Marcos Felipe, tá certo? Vá na playlist Aulas de Hebraico, tá certo? E você vai encontrar aquilo que a gente está exatamente fazendo agora. Então, somando os valores dessa expressão, né, Derech Hamidbar, você tem 475 como valor numérico dessa expressão. Agora, olha o que a gente vai fazer. Nós temos aqui 3 dígitos, né? O 4, o 7 e o 5. Nós vamos reduzir a um único valor, único número no caso, né? Um único dígito. Então, 4 mais 7 mais 5, 16. Nós temos agora 2 dígitos. Vamos somar este 1 com este 6. 1 mais 6, 7. Então, quando a gente faz isso, né, de reduzir a um único dígito, então nós temos a chamada raiz numérica da expressão, entendeu? Sendo assim, olha o que vai acontecer. A gente pode, inclusive, encontrar outras expressões que também possuem a mesma raiz numérica, portanto, 7. Então, olha só o que vai acontecer. Nós temos aqui a palavra Shalom. Shalom, aqui é a transliteração, que significa plenitude, é algo completo, tá certo? Então vamos lá. A palavra Shalom, quando nós somamos todos os valores que são correspondentes a cada uma das letras que formam a palavra Shalom, somando nós temos 376, tá bom? 376. Fazendo a mesma coisa que nós acabamos de fazer com a expressão acima. Somando 3 mais 7 mais 6, 16. 1 mais 6, 7. Então, 7 é a raiz numérica da palavra Shalom, que significa plenitude. Então, isso significa que existe uma relação de significado e de compreensão entre a expressão Derech Hamidbar, caminho do deserto, com a palavra Shalom, plenitude. Olha que interessante. Então é nessa hora que a gente para um pouco e começa a perceber qual é a ligação entre essas duas expressões. Entendeu? Então vamos lá. Bem, gente, caminhar no deserto, isto é, retornar para o eterno, fazer chuvar, é justamente caminhar na direção da Shalom, da plenitude. Entendeu? Essa Shalom, que também pode ser compreendida como paz, a gente vai já ver aqui os detalhes disso. Essa Shalom só alcança quem começa a trilhar o caminho do deserto, porque é no deserto que o Eterno fala com o ser humano. É no deserto que o Eterno ele deu, né, suas instruções, que são a Seret HaDevarim, as 10 das palavras, os seus 10 pronunciamentos. Foi no deserto. Então, se quisermos plenitude, Shalom em nossa vida, é preciso caminhar no deserto. Isto é preciso caminhar em chuva. Então, se alguém aqui, por exemplo, está acompanhando esse estudo, não, eu estou só conhecendo aqui, me ambientando, eu entendo, numa boa, certo? Você é muito bem-vindo, meu irmão. E aí a pessoa decide manter-se só assim, não, eu estou só acompanhando, estou só
observando como é que funciona, como são as informações, mas ainda essa pessoa não está caminhando no deserto. Então é uma escolha que a pessoa faz. Tudo bem, eu não estou aqui julgando nada disso, muito pelo contrário. Mas apesar de você estar acompanhando os estudos, por exemplo, aqui no canal e em qualquer outro canal, mas se você não der os passos iniciais para você começar a caminhar em Teshuvá, viver no seu dia a dia o que o Eterno nos ensina, então você ainda não está caminhando no deserto. Portanto, você não está indo na direção da Shalom, da plenitude. E falando em plenitude, vamos lá, o que é então essa Shalom? O que é essa plenitude? Vamos aos detalhes disso, né? Então, olha só. Também eu trouxe uma informação aqui. Vale lembrar que a palavra Shalom, ela aparece 279 vezes no Tanar, isto é, nos livros que compõem a Torá, os profetas e os escritos, certo? Então 279 vezes, é bastante, né? Mas o que é essa plenitude? O que é essa Shalom? Bem, olha o que acontece. Shalom são 7 brachot, são 7 bênçãos que o Eterno derrama sobre o ser humano quando ele começa a caminhar no deserto, isto é, na direção do Eterno. Então, vamos lá. Quais são essas 7 brachot? Quais são essas 7 bênçãos, né? Vamos lá. Primeira, paz. Paz. Né? Você está acompanhando aí direitinho? Eu creio que sim, né? Paz. Só tem paz quem começa a caminhar no deserto. Porque começa a ouvir ou prestar atenção, dar atenção à palavra do Eterno, que é a Torá, e coloca em prática no seu dia a dia, na sua forma de viver, entendeu? Então aí você tem essa paz sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem Shalom pelo fato de caminhar no deserto. Você está no caminho do deserto, entendeu? Você está caminhando para Canaã. Paz. Gente, falando em paz, essa é uma palavra tão pequenininha, né? 3 letrinhas apenas no nosso idioma aqui, Shalom, aqui em hebraico, né? 4 letras. Em português, 3 letrinhas. Paz é o que muitos povos hoje buscam, a paz. É muito bom, né, gente? Você poder viver em paz com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho. Você ter paz, você ter essa tranquilidade de poder colocar a sua cabeça no travesseiro, né? De você poder reclinar a sua cabeça e dormir com a sua consciência tranquila de que você não fez nada de mal, você não machucou ninguém, você não ofendeu ninguém, você não fez nada que violasse as instruções do Eterno. Você está em paz. Ninguém está perseguindo você por alguma coisa. Você está em paz. É muito bom, né, quando a gente alcança essa brachá, essa bênção, a paz. Todos nós precisamos de paz. Todos nós buscamos paz, né? De buscar compreender o nosso próximo, saber conviver com pessoas que talvez pensam diferente de você, né? Mas aí a pessoa tem lá o seu jeito, a sua maneira, e você tem a sua, cada um se respeita entre si, ok, estabelece a paz, entendeu? Então essa é a primeira brachá, a primeira bênção ligada à palavra Shalom, plenitude. Tá certo? Plenitude de paz em nossa vida só se alcança se caminharmos pelo deserto, se caminharmos em Teshuvá,
na direção do Eterno, tá bom? A segunda bênção, ligada à palavra Shalom, é justamente saúde. É aquilo que nós tanto desejamos. Alguns, inclusive, né, cuidam um pouco da sua saúde. Outras pessoas dão mais atenção. Então fica aí o alerta, né, para todos nós cuidarmos da nossa saúde. Com saúde, gente, nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos desenvolver nossas atividades diárias, nós conseguimos nos deslocar, conseguimos interagir com as pessoas à nossa volta, nós conseguimos tomar decisões, planejar o que vamos fazer daqui a um tempo, entendeu? Tem saúde. E falando em saúde, uma coisa muito importante, né, que a gente vai estudar em porções mais adiante, Parashat Shemini, onde vamos falar sobre a alimentação apropriada que o Eterno nos ensina. Qual é? Ali o Eterno nos diz o que é alimento para nós, seres humanos, e o que não é alimento para nós. Entendeu? Ele nos dá ali um parâmetro. Olha, os animais que são assim, que têm essas características, não são alimento para você. Você quer ter vida, quer ter saúde, quer viver bem, então não se alimente dessas coisas aqui. Aí estão listadas ali, entendeu? Se quisermos ter saúde, aí você tem as opções ali que o Eterno coloca, entendeu? Diante de nós. Então, é interessante, a gente tem essa questão da alimentação, e esse pode ser, inclusive, uma das situações que talvez muitas pessoas tenham sentido grande dificuldade de poder seguir essa instrução do Eterno, que é sobre a alimentação apropriada, entendeu? Por uma série de questões, quem sabe, por exemplo, a questão do paladar da pessoa. Eu estou falando assim, mas eu não conheço alguém assim que... Eu estou imaginando. Talvez o paladar da pessoa, ela não consegue viver, ou ela acha que não consegue viver sem aquilo que ela comia e que, portanto, hoje ela compreende que, através da Torá, é claro, compreende que não é alimento, sequer é alimento. Mesmo que esteja ali, né, crocante, douradinho, né, bonito ali, está cheirando e tal, mas não é alimento. Eu não vou aqui, né, dar spoiler, né, mas a gente vai estudar esse assunto mais adiante, se a Terra se nos permitir. Então, se quisermos ter saúde, tá aí, tá certo? A alimentação apropriada que o Eterno nos ensina é um fator muito importante, porque à medida que nós colocamos para dentro de nós substâncias que prejudicam a nossa saúde, automaticamente, então, a nossa saúde começa a ser comprometida. Entendeu? Então, se quisermos ter saúde na nossa vida, olha aqui, ó, é preciso caminhar no deserto. E já falei, caminhar no deserto é ouvir a palavra do Eterno. Quando eu digo ouvir, é prestar atenção, dar atenção a ela. A ela, o que é a palavra do Eterno? A Torá. Os pronunciamentos que o Eterno fez, bem como as nuances de cada uma delas ao longo da caminhada do povo de Israel no deserto, que nos apresenta as várias formas, né, em que o Eterno nos apresenta as suas instruções no dia a dia. Aí talvez você que está vindo aqui pela primeira vez, imagina só, né? Imagina, mas irmão Raimes, como que instruções que o Eterno deu há tanto tempo atrás é possível para os nossos dias? Isso foi para aquela época. Já estamos em, né, olha só, imagina a era tecnológica, não tem como a gente viver hoje o que se vivia naquela época, imagina, né? Não existe isso. Então, como? Meu irmão,
Por exemplo, existem instruções do Eterno que ele cita, né? Ele dá a instrução e ele cita como exemplo, por exemplo, como a propriedade de uma pessoa, o gado, né? Se você encontrou o gado de uma pessoa, do seu vizinho, alguém, e você sabe que pertence àquela pessoa, você deve pegar aquele animal, guardá-lo e devolver para o seu dono. Aí a pessoa imagina, puxa, mas eu não tenho gado, então não se aplica a mim essa instrução, entendeu? Meu irmão, os objetos, o ambiente, as coisas que envolvem a vida da pessoa ali podem não ser o que você tem. Talvez você realmente não tenha um gado, mas a lição central disso que é devolver para o seu próximo aquilo que não pertence a você e você encontrou, e você tem condições de devolver, porque tem situações que não tem como devolver, que você não sabe nem de quem é, né? Mas você sabe de quem é, pertence àquela pessoa, então você devolve. Essa é a lição central. Estou dando isso como exemplo, tá? Apesar que você talvez não tenha, repito, você não tem um gado, você, né, não achou um gado por aí, mas você achou uma bicicleta, uma carteira, alguma coisa de alguém, e você sabe de quem é esse alguém, e você vai lá e devolve. Ou então passa para alguém que pode realmente entregar para o possível dono, né? Entende? Então é isso. Então olha só, então é uma ilusão achar que porque a Torá, o Eterno falou as suas instruções há tanto tempo atrás, em relação aos nossos dias, tanto tempo passou, né? Então são instruções que talvez não se aplicariam aos nossos dias. Muito pelo contrário, repito, sim, são aplicáveis. Na verdade, as instruções do Eterno são eternas. E elas são para favorecer o nosso convívio no meio em que nós estamos, na sociedade em que estamos. É importante observar isso. Tudo bem? Espero que você esteja compreendendo, tá? Então, nós estamos falando da questão da saúde. Tá certo, meu irmão? Então, a saúde. Ok. Uma coisa também muito importante, falando aqui de saúde, né? Olha só. Aí você talvez tenha encontrado a seguinte expressão, né? Mas peraí, você vai dizer, o judeu, ele não come carne suína, né? Ele não come carne suína. Aí alguns dizem, não, mas isso é costume deles, né? Pronto. Isso é costume deles. Tá? É errado, completamente errado. Isso não é costume do povo judeu. Costume, por exemplo, o que faz parte da cultura, né? Por exemplo, o uso da kippá, da cobertura que o judeu utiliza, sim, faz parte da cultura, tem um significado, né? Sinaliza ali para aquela pessoa, para aquele judeu, que o Eterno está acima dele, para que ele sempre se lembre em tudo aquilo que ele fizer, que existe alguém acima dele. Tem todo um significado e é muito bonito, né? Digamos, é uma tradição, um costume, uma tradição muito boa, por sinal, entendeu? Para o povo judeu. Contudo, apesar de o Eterno não ter dito assim, né? Que os homens façam coberturas, né, para si. Não, assim, kippá, não. Pertence ao povo de Israel. Agora, quando se fala de alimentação apropriada, o fato de não comer carne suína não é costume, é instrução do Eterno. Não é uma tradição judaica, não é um costume judeu, não. É instrução do Eterno. Então é importante a gente deixar cada coisa no seu lugar para não confundir e as pessoas começar a falar de qualquer jeito, né? Não, mas você não pode fazer isso porque isso é costume judaico. Não, isso nem costume é. Repito, isso é instrução do Eterno. E ponto final.
Entendeu? Então, se nós amamos ao Eterno, então nós seguimos suas instruções, tá? É para nós também. E se nós seguimos, inclusive, a instrução do Eterno a respeito da alimentação, nós teremos saúde, tá? Então, as nuances disso, dessa questão da alimentação, pertence à porção Shemini. Tem mais uma outra porção também mais adiante, se não me engano, em Devarim, no livro de Deuteronômio, falando também, aborda mais uma vez esse assunto, né? A terceira bênção ligada à palavra Shalom é a bênção ligada à prosperidade. Só é próspero na sua vida. E quando eu falo próspero, gente, não estou falando de finanças, né? Claro, também, né? Mas é muito mais que isso. Ser próspero é você ter sucesso naquilo que você faz. Por exemplo, você se planeja para montar lá o seu comércio, o seu empreendimento, né? Claro, também você não vai fazer de qualquer jeito, tem que ter um planejamento para isso. Mas a questão é que as suas ideias colocadas ali começam a dar certo e existe uma condição para isso. É que a prosperidade, o sucesso que você vai alcançar naquilo que você está fazendo depende, assim como a saúde também depende, assim como a paz também depende, de você estar caminhando no deserto, caminhando no caminho de retorno ao Eterno. Essa é a questão. Entendeu? Se você não estiver caminhando em Teshuvá, então não tem como. Como é que você vai ser próspero? Entendeu? A quarta bênção, a quarta brachá, ligada à palavra Shalom, plenitude, é o bem-estar. Ela lembra muito a paz, né? O bem-estar. O que é o bem-estar? É você estar ali, tranquilo, desenvolvendo suas atividades, o seu trabalho, no local onde você desenvolve eles. E você está bem, entendeu? Não tem algo te afligindo. Não tem algo, você não está angustiado por alguma coisa. Vocês têm um bem-estar, certo? Você está bem. Mais uma vez, o bem-estar depende da caminhada, a nossa caminhada no deserto, retornando para o Eterno. Quinta bênção ligada à palavra Shalom é a segurança, tá certo? O Eterno, que é o guardador das portas de Israel. Shomer Daltot Israel. Então, a segurança, e a gente sabe, no mundo atual, a questão da segurança é um ponto muito importante. E o quão perigoso é, né, andar por aí, interagir com pessoas que talvez você não conheça, expor seus documentos, sua identidade, suas finanças, né? Informações suas mesmo, pessoais. Então, a segurança de poder caminhar na rua, de poder se deslocar de um local para o outro. Então, é preciso que nós estejamos caminhando no deserto, retornando para o Eterno, para que possamos ter a segurança em nosso modo de viver, tá bom? Sexta brachá, sexta bênção ligada à palavra Shalom é alegria. Alegria. Gente, uma pessoa alegre, uma pessoa que consegue contagiar, obviamente de forma positiva, as pessoas à sua volta com a sua alegria, alegria de viver, apesar, detalhe, caminhar no deserto não significa que você não vai ter situações difíceis em algum momento. Vai ter sim, como eu já citei no início, entendeu? Contudo, a alegria é algo que se sobressai na pessoa. É algo que é muito evidente. A pessoa tem pensamentos positivos, entendeu? É uma pessoa otimista. Ela é alegre naquilo que faz. Procura sempre dar o seu melhor, certo?
com alegria, com amor. Então a alegria é uma das grandes características de quem caminha em Teshuvá, quem está retornando para o Eterno. Tá certo? E a sétima e última bênção, né, ligada a Shalom, é felicidade. Felicidade. Ser feliz. Entendeu? Muitas pessoas hoje trazem esse tema, né, sobre buscar a felicidade. Como encontrar a felicidade? Como encontrar? Como ter felicidade? Como ser uma pessoa feliz? Depende da nossa caminhada em Teshuvá. Caminhada essa com amor, com sinceridade, do fundo do nosso ser, o desejo de poder seguir as instruções do Eterno com amor e não simplesmente de forma metódica, entendeu? Aquela coisa taxativa, não, mas caminhar com amor, entendeu? Caminhar com amor. Então, a felicidade que está ligada a Shalom é uma das características da Shalom. Depende de o quão nós caminhamos nesse deserto com amor. Portanto, meus irmãos, se nós fizermos assim, se trilharmos o caminho do Eterno, então temos Shalom. Isto é, nós temos paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Que sempre é citada na Birkat Kohanim, na bênção sacerdotal, né? Geralmente a gente tem ali um slide que mostra justamente esse trecho da palavra Shalom, tá bom? Bem, eu espero que até aqui você esteja compreendendo e continue compreendendo, né? Vamos lá, no próximo verso, só conferir aqui, isso. Próximo verso diz assim, capítulo 13, verso 19 de Shemot, Êxodo, Vaikach Moshe et Atzemot Yosef imo ki hashbea hishbia et bnei Israel lemor pakod ifkod Elohim etchem v'chalitem et atzomotai mizeh itchem. Moisés, levou consigo os ossos de Yosef, de José, pois Yosef fez o povo de Israel jurar-lhe ao dizer, com certeza Elohim visitará, ou seja, Elohim, ele vai numerar vocês, isto é, aquela escravidão iria terminar. Por isso, levem meus ossos daqui. Interessante, a gente tem aqui esse registro, né, que cita Yosef. Então, observe bem, quando o Eterno leva Jacó, juntamente com seus filhos, a sua família, para Mitzrayim, para o Egito, então é importante lembrar que talvez alguém possa pensar, por exemplo, ora, mas se o Eterno sabia que o povo egípcio, tempos depois, né, de Jacó, iria tornar os descendentes de Jacó, o povo de Israel, como escravo, então por que levou para lá? Por que aquela fome que chegou no território de Canaã e, na verdade, em toda aquela região, né? Bem, quando o Eterno fez com que Jacó fosse até o Egito, bem como toda a família, Yosef foi na frente, né? A gente já conhece a história. Então, é importante estar atento ao seguinte: quando o povo de Israel começa a se multiplicar no Egito, até então não havia escravidão. Depois daquele faraó, do maioral do Egito, do tempo de Yosef, depois que ele morre, quem assume depois
aí sim vai pensar em escravizar o povo de Israel e fazê-los trabalhar loucamente a fim de que pudessem construir, né, as edificações egípcias da época. Isso foi feito dessa forma, entendeu? Então, o próximo faraó que sucedeu aquele que concedeu Iosef a oportunidade de se tornar governador do Egito, o próximo que sucedeu sequer reconheceu o trabalho desenvolvido por Iosef no Egito. Iosef, José, entendeu? Então daí começa um período de escravidão. Um faraó que não reconhecia o povo de Israel. Então foi isso que aconteceu. E aí, olha só, gente, incrível, porque enquanto o povo de Israel, conforme o Eterno orientou, levaram ali os pertences, né, conforme eles se aproximaram dos egípcios, e os egípcios concediam seus pertences, suas joias, o seu ouro, a sua prata. Como quem diz assim, vão, levem tudo e saiam daqui o mais rápido possível. O Eterno fez com que os egípcios não resistissem a isso, né? Mas que concedessem ao povo de Israel ouro, prata, o próprio bronze, certo? Tecidos também. E enquanto isso, olha só, Moisés se ocupa de levar os ossos de Iosef dali, porque foi um juramento feito pelo povo de Israel diante de Iosef de que não deixasse seus ossos ali. É interessante notar que Iosef, depois que ele foi para o Egito, ele viveu lá a vida toda depois disso, né? Então ele viveu 17 anos com a sua família e a partir daí no Egito, até ele falecer. Contudo, ele sabia, gente, que o seu lugar não era no Egito, mas em Canaã. Por isso ele fez os seus irmãos, né, o povo de Israel da época, que prometessem, que jurassem que levariam seus ossos de volta para Canaã, quando o Eterno visitasse o povo de Israel ali, para os levar de volta, entendeu? Então Moshe, ele vai honrar essa palavra do povo de Israel. Então por isso ele vai levar os ossos de Iosef. Verso 20. Vaisu misuchot vayachnu ve'etam biktse hamidbar. Eles partiram de Sucot e acamparam em Etam, a entrada do deserto. Pronto, o povo de Israel agora saiu, né? Eles acampam à entrada do deserto. Saindo de Sucot, vão para Etam. E olha só, no verso 21, diz que Adonai, o Eterno, ia à frente deles em uma coluna de nuvem durante o dia e os guiava no caminho, e à noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz. Assim, eles podiam viajar de dia e de noite. Olha que interessante. Trazendo aqui uma ilustração desse momento. Olha só, gente. Uma coluna de nuvem, tá vendo aqui no meio? Uma coluna de nuvem guiando o povo de Israel no deserto. Aqui Moshe observando que o povo está caminhando na direção da nuvem, porque o Eterno foi quem providenciou este sinal, né? Essa forma de guiar o povo de Israel. Então, é interessante porque essa coluna de nuvem, gente,
Mesmo uma pessoa que estava bem distante da própria nuvem conseguia enxergar a direção em que ela estava se deslocando. Então, todos aqui, né, da época viram essa nuvem e sabiam se realmente estavam caminhando na direção em que ela os guiava. E realmente estava, né? Não tinha como ficar na dúvida se realmente estavam no caminho do Eterno, porque a nuvem os guiava de dia. Interessante. Então, a caminhada em Teshuvá, gente, caminhar no deserto é sempre fixar os nossos olhos, nossa visão para a nuvem do Eterno. Estou falando de forma metafórica. Claro, a gente não tem aqui hoje uma coluna de nuvem guiando a gente. Mas eu falo no sentido do que a gente observa no texto e trazendo para os nossos dias. Tá? Ou seja, o que é a nuvem aqui guiando o povo de Israel? Nada mais é do que como se o Eterno estivesse segurando na mão de cada um e os levando. Entendeu? Guiando. Então, se o Eterno fazia com que a nuvem fosse levemente para a direita, o povo ia para a direita. Se o Eterno fazia a nuvem ir para a esquerda, o povo ia para a esquerda. Entendeu? Se a nuvem parava, o povo de Israel parava. Montava acampamento ali e somente quando ela era deslocada pelo Eterno, aí sim o povo de Israel seguia adiante. Olha que incrível, né? Que interessante. Tamanha era a confiança do povo de Israel no Eterno. Agora tem uma coisa, né? Porque caminhar de dia é uma coisa. Você concorda comigo? Caminhar de dia, né? Tudo claro, você consegue enxergar um obstáculo a uma boa distância, né? Quem sabe até a quilômetros, dependendo do ambiente, do relevo. Você enxerga o que está se aproximando, o que tem ali, para um lado, para o outro. Agora, repara bem no texto, que diz aqui no final, ó, assim, eles, isto é, o povo de Israel, podiam viajar de dia, né? Tudo bem, tranquilo, de dia, e de noite. Aqui, ó, lalechet yomam, de dia, valaila, e de noite, laila, noite. Uau, isso é incrível. E aí esse é o motivo, inclusive, do tema do nosso estudo de hoje, né? Que é sobre essa caminhada à noite em Teshuvá. Não sei se você achou meio estranho esse tema, né? A caminhar à noite em Teshuvá, o que é isso? E aí sim, que é o ponto central do que a gente está falando aqui. Vamos lá. Como eu falei, caminhar de dia é uma coisa, você enxerga o obstáculo, você se prepara para contornar aquele obstáculo que aparece diante de você, né? Tudo bem? Como é o caso aqui, a nuvem, né? Ok. Agora eu trouxe essa outra ilustração, o texto é o mesmo, só vai mudar aqui a ilustração. À noite, olha só, diz o texto que havia uma coluna de fogo, Be'amud Esh. Então essa coluna de fogo é quem guiava o povo de Israel na sua caminhada, na sua viagem noturna. E aí, meu irmão, caminhar de noite, o ambiente é diferente, eu digo clima, né? E a gente sabe que, por exemplo, no deserto, de dia, deixa eu voltar aqui a imagem, ó. A gente sabe que de dia o calor é intenso devido a pouca água, né? A pouquíssima água no deserto. Então as variações de temperatura são muito diferentes de dia e de noite. De dia é um calor muito intenso, entendeu? Já à noite é um frio muito intenso. Portanto, voltando aqui, de dia, a nuvem do Eterno também fazia com que o clima, o ambiente fosse
favorável ao povo de Israel poder caminhar, ter condições de caminhar. Entendeu? Amenizando ali o calor do momento. Eles podiam seguir adiante. Então o Eterno estava dando todas as condições possíveis para o povo de Israel caminhar adiante. Então você, meu irmão, que talvez esteja com medo de iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno, mais uma lição que a gente vai aprender aqui. O Eterno é quem nos dá condições para podermos caminhar. Mas isso só acontece quando no nosso coração, isto é, no nosso ser, nós temos um desejo ardente de seguir as instruções do Eterno. Então, quando isso acontece, quando o Eterno vê isso dentro de nós, então aí sim ele começa a colocar situações que nos dão a oportunidade de poder seguir obedecendo suas instruções. Entendeu? Então, a nuvem do Eterno, procuremos sempre estar debaixo da nuvem do Eterno. Então, nada de sair debaixo dela, não. Sempre acompanhando a nuvem do Eterno. Se é hora de parar por um tempo, parar. Se é hora de seguir adiante, sigamos adiante. Entendeu? Então, olha só que incrível. À noite, um frio intenso, então a coluna de fogo fazia com que o povo se mantesse aquecido. Então, por isso eles estavam próximos ali, né, dessa coluna. Então, dessa forma, tinham condições de seguir adiante. E aí vem uma coisa muito importante também, que é o seguinte, gente, caminhar de noite não é algo fácil. Você não caminha com tanta segurança assim, né? Vamos falar disso agora. Caminhar à noite você tem que ter muita cautela para você não tropeçar, cair, né? Se bater, quebrar alguma coisa. Então, é todo um cuidado. Então, a caminhada em Teshuvá, ela acontece nesses dois momentos. De dia, quando você enxerga as situações diante de você. Eu já estou trazendo para a nossa vida, entendeu? Fazendo a contextualização. Então você enxerga o que está adiante, olha, está vindo um problema ali naquela direção, então eu vou me preparar aqui para saber contornar isso, saber resolver. Agora, de noite, meu irmão, é confiar no Eterno. A cada passada, a cada pisada, é confiando no Eterno, porque você não enxerga o que está muito além, né? A visão é um pouco limitada. Então é preciso confiar realmente no Eterno. E como assim? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando para ficar mais claro, né? Vamos lá, caminhar de dia, quando você enxerga tudo diante de você. Exemplo, quando o Eterno ele diz assim, não mate, não cometa assassinato também. O Eterno não precisa explicar, né, por que você não deve cometer assassinato. Não assassine. Então, isso, trazendo nesse contexto, equivale a caminhar de dia. Você enxerga isso, ok, né? Eu não devo ser um assassino, entende? Inclusive, são os mandamentos maiores, né? Os mishpatim, os mandamentos maiores. Agora, os hukim, os mandamentos menores, aqueles que não têm explicação, são, nesse contexto que a gente está falando, são comparados como caminhar de noite, que você, mesmo não compreendendo totalmente, porque o Eterno ele não explica, por exemplo, não acender fogo no Shabat. O Eterno não explica por quê. Mas ele falou, então vamos obedecer com amor. Então você segue adiante, não fazendo fogo no Shabat. Mesmo que o Eterno, repito, mesmo que o Eterno não tenha explicado o porquê. Então você caminha, você confia no Eterno. É como caminhar de noite, entendeu? Caminhar de noite, você não está ali, mas dá um passo ali, depois o outro passo ali meio, né?
Então é preciso confiar no Eterno para você seguir adiante essa caminhada noturna. Só confiando no Eterno mesmo, entendeu? Então, mesmo você sem com toda a claridade da compreensão do que está diante de você, mas porque foi o Eterno quem falou, então eu tenho certeza que se o Eterno falou, com certeza não era para nos prejudicar, mas era para o nosso bem-estar, para que tivéssemos vida. Entendeu? Então, se ele falou, então eu vou obedecer, porque eu o amo, eu confio nele. Isso é caminhar de noite no contexto que eu estou falando aqui, entendeu? O Eterno diz: não se alimente de tipos de peixes que não possuem escamas e nem barbatana, né? Olha o peixe, não tem escama, não tem barbatana. Barbatana, gente, são as nadadeiras do peixe. Não tem, então não é alimento. Mas o Eterno explica por quê? Não explica por quê. Você simplesmente confia no Eterno. É como caminhar de noite. É preciso confiar naquele que está guiando você naquela direção, entendeu? Os Hokim, os mandamentos menores, não são menores porque são menos importantes. Muito pelo contrário. São assim classificados porque não tem uma explicação lógica. O Eterno não explica. E é justamente nos Hokim que é a hora do vamos ver, né? O Eterno falou. Então, cabe ao ser humano ter a sua escolha de seguir a instrução do Eterno ou não. Entendeu? Então, quando a gente caminha de dia, é uma coisa, né? Tem explicação, por exemplo, o Eterno ele explica a respeito do Shabat, né? Ele trabalhou 6 dias da criação, no último dia ele descansou. Ele deu o exemplo disso. Então, após o período de trabalho, vem o descanso. Então, da mesma forma, o ser humano, entendeu? Agora, isso é caminhar de dia. Caminhar de noite é uma caminhada confiando nas instruções do Eterno, seguindo elas com amor, mesmo que o Eterno não explique, mas você confia, entendeu? Isso é caminhar de noite, que é o que a gente tem aqui, na ilustração. O povo simplesmente ia na direção que essa coluna de fogo os conduzia. Claro que não era toda vez que essa caminhada era noturna. Às vezes eles estacionavam, é claro, né? Passava ali um tempo e depois seguiam adiante, entendeu? Era o Eterno quem iluminava o caminho do povo de Israel. Eles precisavam confiar no Eterno, entendeu? E é justamente por isso, inclusive, que eu coloquei, inclusive, na capa aqui, né, do álbum. A gente lançou aqui algumas músicas no canal. Inclusive, desde já quero agradecer aos irmãos, né, pelo apoio. Tá, gente? Aqui, por isso que tem esse personagem aqui caminhando, olha só, seguindo adiante e sem olhar para trás, não querendo voltar para o Egito. Ele simplesmente caminha adiante. Então, esse personagem aqui, gente, é você, eu, cada um de nós que caminhamos em Teshuvah, entendeu? Sinta-se no lugar dele, caminhando adiante. Levando aqui na sua bagagem, ele leva tipo uma mochilinha, né? Levando o quê? O amor, a Torá no seu coração. Entendeu? Retornando, fazendo teshuvah ao Eterno. Então, para a gente concluir aqui esse momento de estudo, né? Aqui mais uma ilustração sobre a coluna de fogo que o Eterno trouxe a favor do povo de Israel nessa caminhada rumo a Canaã. Então, confiando nas instruções do Eterno e seguindo conforme essa coluna de fogo se deslocava à noite, então era preciso caminhar confiando, gente, confiando realmente. Essa direção
Não dá para ver o que tem aqui nessa lateral, nem na outra. A questão toda é seguir na direção dessa coluna de fogo. Confiamos que o Eterno está nos guiando na direção certa. Entendeu? E Moshe, o servo do Eterno, guiando o povo de Israel conforme as orientações do Eterno. Tá bom? Ok, então é isso, meus queridos. Eu desde já nesse momento quero agradecer a sua participação, tá? Por ter estado aqui conosco, nos prestigiando nesse estudo, tá certo? Eu espero que você tenha compreendido aquilo que trouxemos no estudo deste recebimento do Shabat, do Kabbalat Shabat, e que fala justamente sobre a questão dessa caminhada noturna. Em outras palavras, nem tudo que você tem na Torá o Eterno explica. É como caminhar no escuro, apesar de não ser escuro. Entendeu? É simplesmente você confiar no Eterno e seguir adiante, seguir as instruções dele, tá? Assim como o povo de Israel, que caminhava à noite e eram guiados pela coluna de fogo que os iluminava e aquecia. Eles não sabiam que tinha a uma certa distância para a sua direita e nem para a sua esquerda e nem na retaguarda. Só o que eles enxergavam era o que estava diante deles, os conduzindo para a frente. Então, a grande questão é seguir adiante, seguir a nuvem do Eterno, seguir a coluna de fogo que os guia. Entendeu? Então existem lições que nós aprendemos de dia e existem lições que nós aprendemos de noite. Isto é, existem lições que nós aprendemos com muita clareza ali porque o Eterno explica. E existem lições que nós aprendemos mesmo o Eterno não nos explicando o porquê daquilo. É uma questão de amor ao Eterno. Bom? Bem, eu espero que eu tenha sido bem claro naquilo que eu trouxe, né, no nosso estudo, pela graça do Eterno, e mais uma vez agradeço a sua participação aqui conosco. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Nesse momento, convido nosso querido irmão, nosso cantor oficial aqui, né? Nosso querido irmão Yosef Torres, para recitar aqui a Brikat Kohanim, a bênção sacerdotal, com sua linda voz. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Maravilha, Toda Rabá, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, tá, por recitar a Brikat Kohanim. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Sempre, sempre.
Ok, então gostaria também de concluir esse estudo do Kabbalat Shabbat com uma das músicas que eu lancei aqui no canal, pela graça do Eterno. E mais uma vez quero agradecer a todos os irmãos pelo apoio, tá? Pelo incentivo, as músicas que a gente lançou aqui, tá, gente? Para engrandecer o nome do Eterno. E tem uma dessas músicas que retrata justamente a nossa caminhada. Na verdade, todas elas trazem, né? Mas tem uma delas que fala justamente desses momentos de dificuldade e fala sobre nós permanecermos para caminharmos em Teshuvá, sobre seguir adiante, mesmo quando o mundo à sua volta tenta fazer você parar de caminhar e voltar para o Egito. Mas não pare não, meu irmão, siga adiante. É o Eterno quem te fortalece todos os dias, é Ele que segura na tua mão e te ajuda a caminhar, tá? Porque é a música Kadima, que quer dizer em frente, adiante, em frente, tá certo? Então olhe, como diz a letra, né? Olhe para a luz que vem da Torá, caminhemos em Teshuvá. Então, com vocês a música, né? O clipe Kadima. Então agradeço a você, mais uma vez Shabbat Shalom. Nos encontramos amanhã pela manhã às 10 horas, tá certo? Horário de Brasília. Para quem é daqui de Manaus, às 9 horas. Então, mais uma vez, Shabbat Shalom, Laila Tov, boa noite, Velehik Traot.